Não é necessariamente uma coisa que joga... não é necessariamente, não. Nem joga dopamina no seu cérebro de forma externa. Você tem que ir lá fazer o exercício e, de alguma forma, gostar. Ver uma função boa naquilo. Porque aí você tem o seu núcleo accumbente, libera dopamina ali, e aí a circuitaria vai dorsalizar via neuroplasticidade e vai formar um hábito. Por isso que vício é muito mais fácil de formar. Tá? Então, quando você pega um paciente com pornografia, com problema com pornografia, é isso que começa a acontecer. Começa a assistir, começa a ser legal, começa a ser legal, começa a ser legal, começa a ser legal, quer mais. Aquele circuito vai se consolidando, vai se cristalizando, e quando vê ele tá com vício. Viciado. Ou um hábito de assistir pornografia. O cara tem um hábito. Assim como você escova o dente, ele bate uma todo dia assistindo pornografia. Mano. E, cara, tem aumentado cada vez mais. muito, cara. Isso por quê? Cara... Pela facilidade? Talvez, né? O cara assistia antes, tinha que carregar o negócio lá. Não, na minha época de comprar... Fazia assim, tec. Na minha época era a imagem, aí você clicava, ela carregava um pedaço e não aparecia. Eu falei, puta, sou da época do vai aparecer o peito agora. Você tinha que viajar no catálogo de calcinha e sutiã daquelas grandes ainda, né? Aquelas calcinhas e sutiã de véia, né? Revistinha de perfume, né? Revistinha de perfume, era isso. Cine Band Privé. Band Privé. O cara comia a galera com pau mole. Porra, qual outro? Sala especial, né? Sala especial. Cara, não era, cara. Você via, cara. Nem tava encostando, né? Na época que a internet surgiu ali, você pegava a internet de escada depois da meia-noite, a galera que tá assistindo nem sabe o que é isso, né, velho? Só, né? Você clicava pra baixar a foto, ela carregava metade, aí você torcia pra próxima pegar os peitos, pelo menos. Vai, carrega. Parecia arquivo lá. Era muito mais complicado. Então acho que agora pela facilidade, né, cara, você tá E olha que louco, cara. Quando a gente leva em consideração que o cérebro de uma pessoa que consome pornografia, ele é muito parecido com o cérebro de uma pessoa com problema com cigarro e álcool, a gente também pode entender como que a pessoa tem a vontade de consumir a pornografia durante o dia. Quando que a pessoa tem vontade de fumar ou beber o álcool? Quando ela normalmente o fazia, então ela normalmente consumia álcool de noite, ou fuma em tal momento. Depois do almoço, no cafezinho. Ou quando vê alguém fazendo. Então você vê o cigarro, te dá o estímulo de vontade de fumar. Você vê a pessoa bebendo, dá vontade de beber. A pornografia, qual que é o estímulo? Cara, você vê o vídeo no TikTok de uma mina fazendo umas dancinhas com uma roupa sem sutiã e um corpo bonito, e aquilo, pim, dopamina no seu cérebro. Você já arrasta a cadeira ali. Coloca o papel higiênico do lado. Não que eu faça, mas... Né? Já vi fazer. Aí você me complica também. Você tentou me salvar e você me complicou. Mas a do papel higiênico a gente sabe que você não faz. Eu não preciso. O Wesley não sabe. Não tô ligado. Sai só vento, não sai mais nada. Não preciso do papel higiênico mais. Só dá uma tossidinha. Né? Só dá uma engasgada e uma tossida. Pega aqui pra dar aquela tossida. Fala. Não, eu queria perguntar... que tem a ver com isso, assim, eu acho que quando você mistura... Ficou quieto o episódio inteiro, né, atenção, cara? Aí agora, e aí quando vem pornografia, ele pergunta. Ele tava esperando, cara, era o momento brother dele. Eu tenho um brother meu não, que é o seguinte, que meu amigo tava perguntando aqui. Meu. Mas acho que quando você mistura o vício com o hábito, acho que é o pior possível, assim, né? Um vício com um hábito, tipo uma coisa porque, boa. por exemplo, você é viciado em cigarro, por exemplo, e aí você tem o hábito de fumar, por exemplo, sempre que você... Não sei, se você tá dirigindo. Sim. Isso, cara, eu acho tem que... gente que depois de transar, Sim. acende um cigarro. Cara, o cigarro é a droga mais difícil da pessoa largar, bicho. Já me falaram isso aí, eu nunca fumei. Não é o crack, não é a coca, não é nada. Né? É muito difícil por uma razão bem interessante e explica de forma muito pedagógica como que funciona o sistema produtor, o sistema dopaminérgico. O cigarro, a nicotina, né? Ela não é a substância que mais aumenta a dopamina no cérebro. Crack, metanfetamina, etc. aumenta bem mais. Cocaína. Sim. Então, por que a nicotina é mais difícil de largar se não é a que libera mais dopamina? Porque a nicotina é a
Lembra que você falou que a gente aprende muito por associação? A nicotina, a gente associa ela com muito mais coisas. Total. Então você fuma a hora que entra no carro, você fuma antes da reunião. Café. Você fuma do café, você fuma no meio do trabalho. Você fuma a hora que chega em casa, aí a hora que acorda tem que fumar um cigarro. Aí antes do almoço tem que fumar, depois do almoço você fuma também. Antes da reunião você tem que fumar, senão você vai mal. Aí não sei o que tem que fumar. Aí depois você tem que fumar. Aí final de semana tem que fumar. E aí você... O álcool, outras drogas... E outra, fumar não te deixa... Deixa com cheiro. Você não fica bêbado, você não fica fora de si, você não fica loucão. Então você pode fumar indo pro trabalho, pode fumar em qualquer lugar. No carro, dirigindo. O álcool, ele normalmente é usado em lugares específicos e contextos específicos. Então, digamos assim, que é mais fácil você controlar o uso. Então, cara, não vai no bar, tenta não ter em casa, não sei o quê. Outras drogas normalmente causam uma disfunção de comportamento que você dificilmente usa e vai trabalhar, por exemplo. Pelo menos é muito mais difícil, diferente do cigarro. O cigarro é a mais difícil de largar porque ela é a que mais infecta seu dia. E aí quando você vai parar de fumar, você olha pro lado, tudo é gatilho. A varanda é gatilho. A pessoa no trabalho é gatilho. A área de lazer do trampo é gatilho. O restaurante é gatilho porque você sempre saía do restaurante e fumava um cigarro. Você entra no carro é gatilho porque você sempre tinha seu cigarro ali. Tudo é gatilho para fumar. Então fumar é o mais difícil, cara. Eu tive um paciente que fumou 33 anos e parou. Que ele falou assim, cara, eu fumo desde os 16. Faz 33 anos que eu fumo. Durante a minha vida inteira, eu nunca parei de fumar. Eu mudei de apartamento, eu mudei de casa, eu vivo na minha casa há 10, 12 anos, eu sempre fumei aqui. Eu vivi minha vida, o cigarro estava presente na minha vida. Agora que eu parei de fumar, olha a frase forte que ele falou, cara. Ele falou assim, é quase como se eu tivesse que reaprender a viver sem o cigarro. Eu não sei viver sem o cigarro. Porque como é que eu vou entrar no meu carro e não fumar? O que eu vou fazer, cara? Eu faço com a mão. Aonde que eu vou encostar? O que eu vou fazer? Normalmente eu fumo assim de um cigarro. Então você vai reaprendendo. Você liga um som, você muda uma coisa. É um negócio que ele tá tão ali, cara. Vira um negócio tão assim que você precisa... reaprender a fumar, cara. Reaprender a viver sem o cigarro. É extremamente complicado, bicho. E pro cara perder o vício na pornografia, o que tem que fazer? Porque não é simplesmente falar pro cara, não assista mais. Não é assim fácil. Não é, cara. Assim, primeiro ponto. Em alguns casos, precisa até de ajuda medicamentosa. Assim como parar de fumar, muitas vezes precisa. Evitar ao máximo gatilhos e contextos. O que é difícil, porque você passa na rua, você vê alguém que você lembra da pornografia. Mas evitar ao máximo. Então, se você quer parar de assistir pornografia, para de seguir as pessoas no Instagram que postam foto de bunda. Entendi. Porque senão vai ser gatilho pra você. É o que o estudo mostrou. Você mostra uma silhueta de uma mulher, o núcleo accumbens da pessoa dispara e a pessoa lembra da pornografia. Assim como uma pessoa com jogo, tem problema com jogo, desinstala do computador, sei lá. Problema com comida, tenta tirar o iFood, não compra comida. Muito comum isso, pessoa com problema com comida, não consigo parar de comer doce, não sei o que. Aí se perguntar, mas como é que uma bomba, sempre tem uma caixa em cima da mesa. A pessoa às vezes vai beber água, ela nem ia comer, vê a caixa, óbvio que vai dar vontade de comer. Então tenta cortar o máximo possível de estímulos, o máximo possível de gatilho. E procura uma psicoterapia para alguém te ajudar a entender isso de uma forma melhor, organizar isso de uma forma melhor, né? Tenta entender os prejuízos que isso traz para você, etc. Isso é fundamental. O que eu vejo muitas vezes... A pessoa para, por exemplo, de fumar, para de usar droga, para de beber, porque ela começa uma coisa, alguma coisa nova entra na vida dela que prejudica a existência desse hábito, desse vício. Então, exemplo, a pessoa começa a namorar e a namorada não gosta de cheiro de cigarro. Então tem um contexto que está punindo o cigarro. Você começa a deixar de fumar porque a sua namorada não gosta. Então, às vezes, coisas assim é importante tentar manejar. Exato. Okay. Mas é difícil, cara. As pessoas estão... assim, tá bem complicado, cara. Tá bem complicado. Tá uma inundação gigantesca, assim. Molecada... Outra coisa, dados que esses dias eu vi, inclusive quem me mandou foi o Bruno Perini, lá do Grupo Primo. Eu não lembro exatamente os dados, mas... Quer que o Lênin dê uma olhada? Acho que eu tenho aqui, ó, se eu puder pegar aqui, eu tenho aqui.
Enquanto isso, vai lendo alguma coisa aí, Lene. Tem alguma pergunta? Ó, o professor Lobão, ele mandou uma pergunta aqui que fala o seguinte: pergunta pra ele sobre os erros das séries médicas, como o Grey's Anatomy, por exemplo. Tem personagens neurocirurgiões que fazem coisas surreais na série. Opa. Peraí, deixa eu levantar. Deixa eu dar aqui. Ó, publicado no The Washington Post. A fonte é outra lá, de uma sociedade específica que fez um levantamento sobre a porcentagem de homens virgens até os 30 anos de idade, cara. Ou seja, homens de até 30 anos de idade que reportaram 0 atos sexuais desde os 18. Em 2008, 8% dos homens até 30 anos de idade não tinham feito sexo. Eram virgens. Até os 30, 8% dos homens. Em 2018 subiu para 27%. Caramba, achei que era mais fácil, então ia diminuir. Não, cara, muitas vezes a pessoa não faz, porque tem a pornografia, tem o acesso a estímulos muito mais fácil. semelhantes. Neurocirurgião. Se são retratados de maneira correta ou se tem exagero. Nas séries, né? Estão dizendo que fazem coisas surreais nas séries, assim. Cara, eu nunca assisti Grey's Anatomy, não sei exatamente o que eles fazem lá, mas... Dr. House, lembra? Dr. House é legal pra caramba. Legal pra caramba. Assisti, Dr. House é massa pra caralho. Tem o The Good Doctor também, né? Esse eu não assisti. The Good Doctor não assisti também. Mas assim, a cirurgia, a neurocirurgia é um processo extremamente delicado, cara. Muito delicado. O seu cérebro é um órgão muito nobre. Ele tem 3% da massa do seu corpo, por exemplo, e consome 20% da caloria diária. Porra. Ele é caro, nobre, fica muito bem protegido por ossos, camadas de membranas, etc. Qualquer coisa que você vai mexer ali é extremamente complicado. Inclusive, a maioria das neurocirurgias são feitas com a pessoa acordada. Por quê? Pra você ver se deu alguma merda, né? Se mexeu num lugar perigoso. Que doideira, É que o nosso cérebro não tem receptor de dor, cara. Ah, você não sente dor? Você não sente dor no cérebro.